Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós vamos para a segunda aula da trilha Neurofisiologia. Seguimos aqui com o professor Thiago e hoje falaremos sobre a neurofisiologia da visão, um dos sistemas sensoriais mais simples da gente entender dentro das neurociências. Tô brincando, pessoal, o mais complexo. E o Thiago tem um desafio aí de nos dar um panorama geral sobre esse sistema. E aí? Desafiador? Vamos ver se eu vou dar conta dessa. Vamos lá, neurofisiologia da visão. Lembrando que seria interessante que você assistisse o episódio 1, onde a gente falou sobre bioeletrogênese, morfologia neuronal, funcionamento de um neurônio, para você entender como que funciona a comunicação dentro do nosso cérebro e como as informações são passadas de um lugar para o outro. Com aquele conteúdo lá, com aquele preâmbulo, aquele prefácio desse conteúdo, você consegue entender melhor o que a gente vai explicar hoje, tá? Então, se você não assistiu, seria interessante você assistir, porque você vai entender muito melhor o que a gente tem aqui. Beleza? Vamos lá, então. Quando a gente fala de neurofisiologia da visão, obviamente a gente vai olhar para o cérebro, mas a gente não pode deixar de olhar também para o olho, né? Que é onde é que tudo começa. Falando de visão, lembramos do olho, às vezes negligenciamos o cérebro, aqui não vamos fazer isso. Vamos abordar um pouco de cada um. E muitos poetas falam que o olho são as janelas da alma, mas os neurocientistas dizem que os olhos são as janelas do sistema nervoso central. E isso é totalmente verdade do ponto de vista neurofisiológico e anatômico também. Mas uma analogia que nós podemos fazer acerca do nosso olho é analogia com uma câmera. Então, o olho seria muito similar a uma câmera em funcionamento. Entretanto, ele apresenta algumas características que se sobressaem a essa câmera, que é a capacidade de foco automático. Então, o nosso olho ele tem uma capacidade de focar de uma maneira muito mais rápida do que uma câmera. E ele também tem uma propriedade autolimpante, podemos chamar. Então, diferentemente de uma lente de uma câmera, que de vez em quando tem que fazer uma manutençãozinha lá, o olho não necessita dessa manutenção com frequência, a não ser buscar um oftalmologista quando algum problema aconteceu ou uma avaliação de caráter profilático mesmo, né? Devido a evitar algum chabu. Algum chabu. Beleza. Aí, falando sobre essa analogia de câmera com olho, uma coisa que deve de ficar claro para a gente é a importância do movimento dos olhos, né? Como temos um bichinho ali bem zoiudinho aí na tela, o movimento dos olhos é uma coisa imprescindível para a nossa visão. E por que ela é imprescindível? Porque desde muito tempo já, com estudos em animais, pets, assim, em gatos, em cachorro, né? Como no episódio passado foi comentado aí, se observou que quando nós paralisamos os olhos, somos incapazes de enxergar. O que significa isso daí? Significa que mesmo quando tu estás com o teu olhar fixo em um objeto, o teu olho não está parado. O teu olho ele faz pequenos movimentos rítmicos. E esses pequenos movimentos têm uma importância fundamental. Uma dessa importância é evitar a habituação da nossa retina, né? Porque quando a luz ela vai incidir exatamente no mesmo ponto lá no nosso olho, é como se a retina se habituasse àquilo, não responde mais aquilo lá, e é necessário um movimento do olho para ela ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar e voltar e continuar estimulando células que vão fazer essa fototransdução, né? Pois bem, agora se nós não conseguimos enxergar com os olhos paralisados, isso estou falando de músculos extraoculares que a gente tem, músculos fora dos olhos. E se eu não me engano, os movimentos dos nossos olhos eles são coordenados por apenas 3 pares de músculos. Apenas. Acho que é o reto lateral, reto medial, superior, inferior e os oblíquos, né? Então, isso que permite o olho movimentar. Quando esses músculos são paralisados, nós somos incapazes de enxergar. Mas os movimentos dos olhos, eles têm diversos tipos e diversas funções. O primeiro movimento que o olho faz é um movimento chamado de sacádico,
que é um movimento rápido do olho quando um objeto ele está parado. Então, tu tá lendo um livro, tu tá indo com o teu olho da lado esquerdo da página para o lado direito. Tu estás movimentando o olho, pulando de linha. Movimentando o olho, pulando de linha. Objeto parado e o teu olho que está movimentando, seguindo o texto. Esse é um movimento que a gente chama de sacádico. Temos um outro movimento que é o movimento de segmento. Esse é quando o texto, o objeto está em movimento. Então, por exemplo, um letreiro de créditos de um filme que vem descendo assim e tu vai acompanhando ele e tu vais lendo quais são, quer dizer, quem é que lê letreiro, enfim, né? Mas seria isso a analogia. E o outro tipo de movimentos, outros dois, são os movimentos convergentes e divergentes, né? Os convergentes, então seria quando os olhos eles se posicionam em direção à linha média do corpo, medializam os dois, vem para dentro, né? O envesgar, assim. Né? Isso, esse daí. Depois dá um zoom. Olha aqui, depois... bota ali. Esse aqui, ó. É o convergente, é esse aqui, ó. Ó, corta bem em mim aqui, Matheus, tá? Bem em mim, ó. Jesus. Esse seria o convergente. Esse seria o convergente. E o divergente quando seria o contrário, né? Quando eles se afastam esse assim, eu não tenho habilidade de fazer. Um dos outros. Aí uma pergunta que a gente pode fazer, que nosso suricate ali tá atento ali, é por que nós olhamos diretamente para onde nós queremos ver, né? Isso é uma característica comum. Eu quero ver o Wesley, eu vou olhar diretamente para ele, não vou olhar para lá se eu quero ver o Wesley, né? A explicação neurofisiológica para isso é que o nosso foco no objeto de interesse, ele só vai ser conseguido se a gente direcionar os olhos para ele, para a luz que está sendo refletida daquele objeto incidir sobre uma região da nossa retina, que é a região de maior acuidade visual. Então, isso é um dos motivos da gente olhar diretamente para onde a gente quer ver. Uma segunda pergunta prática, assim, que a neurofisiologia da visão ela pode nos fazer é por que nós não vemos uma imagem deslizar quando nós movimentamos os olhos. Movimentamos os olhos para lá, a gente não vê a parede escorregando, não vê os objetos escorregando. Um desses motivos para isso acontecer é que nós temos eu botei entre aspas porque esse termo na verdade não existe, eu tentei inventar ele, né? Uma cegueira crônica intermitente. Uma cegueira crônica. Se é cegueira, é porque não existe a visão ali. Se é crônica, é porque toda a vida, sempre, né? E intermitente, momentos de cegueira. Então, quando a gente vai virando o olho para o lado, a luz refletida de um objeto, ela vai incidindo numa região da nossa retina ali. Só que conforme a gente vai virando o olho, se essa luz ela ficasse incidindo no mesmo lugar da retina, a gente veria deslizando a imagem. E então a retina ela vai desligar os sinais, vai interromper esses sinais quando a gente vira o olho, para a imagem ela não escorregar. Mas daí aquela imagem ela continua chegando ou o cérebro meio que dá uma preenchida também? Esse é o ponto da questão. Se existe esse momento de interrupções dos sinais da retina, por que quando a gente escorrega o olho, então não fica preto? Porque a gente não enxerga um breu ali, uma lacuna disso daí. É porque o nosso cérebro ele tem um mecanismo muito parecido com aquelas inteligências artificiais que fazem a expansão de fotos, né? Eu tiro uma foto 4x3 quadrada, vou botar nos stories que é 16x9, pô, ela fica aqui, não preenche a tela toda. Eu vou botar numa IA que amplifica o fundo, né? Preenche ele de modo que ela fica encaixadinha na tela. Então o nosso cérebro ele tem essa capacidade de preencher essas lacunas. Eu costumo dizer que o cérebro, cara, ele talvez é o melhor dos ilusionistas porque ele acredita na mágica que ele mesmo faz. Né? Com certeza. Então, é importante esse adendo a esse aspecto. Agora, quando a gente vai para a anatomia do olho, que é a primeira etapa da neurofisiologia da visão, a gente entender como é que a luz ela vai afetar o nosso cérebro, né? Essa ilustração aqui, de uma maneira bem simplificada, eu vou chamar a atenção para apenas 3 estruturinhas do olho aí, que são imprescindíveis para a gente compreender. A primeira estrutura se chama córnea, é uma lente. A
primeira lente que a gente tem no olho, uma lente curva, e qual que é a finalidade da córnea da lente, dessa lente chamada córnea? É fazer a refração da luz, curvar a luz. Né? A luz que foi refletida de cima, ela bateu na lente, ela vai curvar para entrar num orifício que é pequenininho, como se tivesse um buraco na parede e a gente emitisse um feixe de luz reto, paralelo aqui, reto com aquele buraco na parede, ele vai atravessar. Agora, se a luz vier emitida de cima, ele não vai atravessar aquele furinho. Se eu botar uma lente que converge a luz, ela que vai fazer a curvatura da luz, ela vai permitir que... Porque senão a gente ficaria cego ao que não está sendo fazendo essa curva, né? O campo de visão nosso é tipo aqueles filmes, com widescreen compacto, assim, né? Faixa preta aqui, talvez dificultaria nesse aspecto. Não teria como o cérebro, talvez, fazer o preenchimento de uma área tão grande e tão enorme assim. Perfeito. E o mesmo vale para baixo? O mesmo vale para baixo. Né? Então, a córnea tem essa função, fazer a refração da luz. Só que essa córnea aí, agora puxando um pouquinho para patologia, por exemplo, do olho, que eu não tenho assim, conhecimento aprofundado praticamente nenhum, mas existe uma doença chamada ceratocone. Já ouviu falar? Que ele é causado por uma deformidade da córnea. A córnea fica com o formato de cônico, ela fica pontiaguda. E aí a refração da luz ela é muito prejudicada. Essa doença ela pode conduzir até a cegueira do indivíduo quando ela não é tratada adequadamente, se eu não me engano, mas a visão do cara já fica prejudicada. Então, uma das recomendações que a maioria dos oftalmologistas dão, eu falo isso porque eu tenho um bem amigão meu que é oftalmo, e ele fala assim, como o Pedro Bial dizia, use filtro solar, ele fala assim, não coça o olho, não fica apertando, esfregando a mão no olho, porque essa parece ser uma orientação que vai diminuir o risco de tu desenvolver uma deformidade da córnea, de deixar ela em forma cônica, com esse coçar crônico aí dos olhos, né? É uma das recomendações. A segunda lente que nós vamos ter no olho ali se chama cristalino. O cristalino, então, ele tem outra função de curvar a luz. Então, a luz ela é curvada pela córnea e depois ela é curvada pelo cristalino também. Porque quando ela bate no cristalino, o cristalino tem que fazer com que a luz ela incida lá no fundo do olho, na região de maior acuidade visual. Então, é necessário que a luz seja direcionada. Então, o cristalino vai fazer isso. A maior parte da refração, da curvatura da luz no olho, é na córnea. Essa é a maior porcentagem. Se eu não me engano, 60% da refração é pela córnea. O resto é pelo cristalino. O cristalino é uma lentezinha que ela tem uma característica que ela é meio contraintuitiva. Ele tem algumas fibrazinhas do lado, alguns músculos ali, que ele pode fazer com que essa lente ela fique mais curvada, que é mais arredondada, ou mais achatada. E, contraintuitivamente, quando os músculos contraem, ela fica mais arredondada, porque ela afrouxa as fibras do cristalino e ele arredonda. Quando os músculos relaxam, ela achata. Na lógica, a gente pensaria o contrário. Se contrai a fibra, eu puxo o negócio e faz assim. Mas quando contrai, ele relaxa as fibras do cristalino, o músculo que está conectado ali. Né? E então ele tem uma certa flexibilidade, esse cristalino. E quando ele curva mais ou menos, ele vai afetar a nossa visão de perto e de longe. Para ver de perto é necessário que ele esteja mais arredondadinho. Assim, para ver de longe é necessário que ele esteja mais achatadinho, né, o cristalino. Pergunta. Não, eu ia perguntar se é em alguma dessas duas lentes que é nelas que tem algum tipo de problema e a gente precisa de óculos? Pode ser também. Porque muitas vezes o óculos, imagino que seja uma lente na frente da córnea para corrigir a refração ajudar da luz, a refração de luz. Isso Tanto é que tem alguns óculos que tu olha assim, a pessoa usando, ela deforma o lugar, né? Exatamente. E fazendo uma relação com isso, um parênteses em relação a isso aí, é que com o passar do tempo, cara, conforme nós vamos envelhecendo, a flexibilidade dessa lente que a gente chama de cristalino, ela vai diminuindo a flexibilidade.
Se ela vai diminuindo a flexibilidade, os músculos, quando contraem, eles não conseguem mais fazer ela ficar tão arredondadinha. E a arredondadinha é importante para a gente ver de perto. Então, quando o camarada ele está com aquele popular chamado de vista cansada, que é o termo que o oftalmologista usa, presbiopia, né? É que perdeu a flexibilidade desse cristalino para ele ficar curvadinho para a pessoa ver de perto. Isso acontece com todo mundo a partir de determinada idade, alguns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois, né? Então, se você que está vendo esse podcast aqui se divertiu assistindo os Trapalhões ou Charlie Chaplin, hoje em dia, provavelmente, lê o teu WhatsApp e tu faz assim, ó. Joga para longe. O cara jogou para longe, o cara sabe que geração baby boomers aí, com certeza tá jogando para longe o celular. Porque afastar vai facilitar a visão dele, visto que o cristalino, provavelmente, em decorrência da idade, ele já não está mais tão flexível, né? Que é a presbiopia. Pois bem, a outra estrutura ali, de uma maneira bem simplificada, é o orifício, né? Que a gente chama de pupila do nosso olho, aonde a luz ela vai passou pela córnea, no meio desse orifício na pupila e então no cristalino. A pupila é uma estrutura do olho que ela tem uma capacidade de contrair, de relaxar, de abertura e fechamento. Ela seria análoga ao diafragma de uma câmera, né? Abrindo ou fechando para deixar entrar mais ou menos luz no olho. Pois bem, aí temos as duas conformações da pupila ali. Quando a pupila está bem fechadinha, a chamada miose, e quando a pupila está bem aberta, a chamada midríase. A midríase é mais comum quando está num ambiente muito escuro, a pupila dilata, e a miose, quando está num ambiente muito claro, a pupila vai fechar para permitir que a quantidade de luz não seja excessiva, né? E, obviamente, inúmeras doenças e alguns narcóticos, algumas drogas podem afetar esse reflexo pupilar, e sendo por médicos utilizados também como um dos critérios para tu assinar um atestado de óbito do indivíduo é que o reflexo pupilar ele não aconteça, é um dos critérios. Por isso que os caras na série botam a lanterninha. Para detectar a possibilidade de ter dano cerebral, visto que o reflexo pupilar, a gente vai ver aqui nessa nossa aula, ela depende de estruturas do nosso tronco encefálico. E o nosso tronco encefálico é uma área do cerebral, uma região que, quando falhou, quando deu problema, na maioria das vezes caracteriza, né? Então, o óbito do indivíduo, diferentemente do córtex, que pode ser arrancado um pedaço e o cara ainda sobreviver com algumas sequelas. Pois bem, diante dessas características aí do nosso olho, a gente pode juntar essas informações, visão de perto e visão de longe. O que acontece? Na visão de perto, nós vamos ter uma convergência do olho. Então, para a gente ler alguma coisa pertinho, conforme vamos aproximando do rosto, o papel, o livro, os olhos vão convergindo. Vai ocorrer uma miose, então vai ter uma constrição da pupila, a pupila vai fechar, porque se está bem perto, a luz refletida, teoricamente, daquele objeto está próximo do rosto, então vamos fechar um pouco a pupila, e vai ter um aumento da curvatura do cristalino, vai ter a contração daqueles músculos, relaxam as fibras dele, ele fica mais arredondadinho para permitir uma melhor foco, acuidade visual. Na visão de longe vai ser o contrário, a divergência dos olhos. Então eles vão afastar os olhos, a pupila então ela vai dilatar um pouco para permitir maior entrada de luz ali e vai ter uma redução da curvatura, vai ficar mais achatado ali o nosso amigo cristalino. Pois bem, agora quando a gente olha essa imagem aqui, nós temos exemplificando a luz que entrou no nosso olho, que ela foi canalizada ali, refratada pelo cristalino para um ponto bem específico lá no fundo do olho. Aquela região no fundo do olho ali, que ela é mais laranja, mais fortinho, todo o globo ocular ali corresponde à retina, ao tecido neural, né? Então é ali onde é que vai ocorrer a comunicação do nosso olho com o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro. Então,
ali a janela para o sistema nervoso central e não a janela da alma. E o comportamento da imagem na nossa retina, ele é um comportamento que a gente chama de duplamente invertido. Duplamente invertido por quê? Porque quando a gente olha uma pessoa, por exemplo, a luz refletida da cabeça da pessoa, ela vai incidir sobre a região inferior ali do cristalino. E aí ela vai ser canalizada direcionada lá para a retina, enquanto que a do pé vai ser lá na região superior do cristalino e direcionada para a retina. Por uma questão física, né? Por uma questão física. Embaixo, entra em cima. Isso. De baixo veio o reflexo aqui assim, vai bater na parte de cima. Veio um tiro, né? Imagina um tiro, disparado de cima, vai pegar na parte de baixo para a parte de cima. Pois bem, e quando a gente diz que a imagem na retina ela é duplamente invertida, significa que o que é cima vai virar baixo, o que é esquerda vai virar direita. Então a gente vai ver uma imagem formada de cabeça para baixo, ali na retina. Pois bem, aí surge uma dúvida já inicial, né? E por que nós não enxergamos as coisas tudo de cabeça para baixo? Por causa que não importa, cara, se a imagem na retina ela é formada virada de lado para um lado para o outro, o que importa é se aquela imagem ela está alinhada com outros mapas corporais que o nosso cérebro tem. Mapa corporal do tato, do audição, de onde é que está vindo o barulho, mapa corporal da posição do corpo. A informação que vem da retina vai ser alinhada com aqueles mapas para daí então estar construindo uma imagem e essa imagem não ser de cabeça para baixo. Para ficar mais fácil para entender, vamos fazer a analogia de tu tá perdido numa floresta, cara. E aí, de repente, tu te depara com um mapa no meio do caminho, tipo aqueles Bear Grylls numa prova de tudo, né? Que ele, não tenho nada, não sei o que. Daqui a pouco ele olha no galho de uma árvore, tem uma picareta aqui que caiu de um avião em 1950, né? E o McDonald's. Tô com uma fome, não sei o que, vou arrumar umas plantas. Mas tem um resto de comida. Sempre tem umas doideiras. Aí vamos imaginar que tu, perdido na floresta, tu encontra um mapa, né, cara? E o mapa ele tem marcado onde é que tá o teu acampamento. Aí pergunta, esse mapa vai ser útil para ti ou não vai ser útil? A resposta é depende. Você conseguir me localizar por alguma coisa? Porque não basta tu ter um mapa dizendo aonde é que está o teu acampamento. Tu precisa ter um segundo mapa, entre aspas, dizendo qual que é a tua referência em relação àquele mapa. Em que lugar do mapa tu estás? Não tem para tu saber para que lado tu vais, tu não sabe aonde no mapa que tu estás indo. Né? Então, não importa se aquele mapa ele só vai fazer sentido se ele está de cabeça para baixo, se ele está virado, se ele não está virado, se tu souber aonde tu está. Senão, não vai importar. Então, a imagem ser formada, invertida na retina, ela não faz diferença desde que ela esteja alinhada em referência com outros mapas corporais que foram construídos desde a nossa infância. Quando a gente chegou no mundo, a nossa visão ela já foi construída dessa forma. Então, nós temos o alinhamento dos mapas corporais em regiões do cérebro de integração sensorial. Então, a gente é acostumado, né, a ver aquelas figurinhas na internet. Né? Essa parte do cérebro faz isso. Essa parte vermelhinha faz aquilo. O azulzinha faz aquilo. Só que, não é só uma atribuição que cada parte do cérebro tem. Elas têm diversas atribuições e nós temos regiões de integração sensorial, né? Regiões que vão reunir as informações da visão, do tato, do olfato, da audição. E aí vai construir uma determinada percepção baseada em todas essas informações. Pois bem, quando a gente fala isso, aí diz assim, mas então não estou muito convencido dessa parada aí de os mapas estão alinhados, por isso que a gente enxerga o negócio certo e não o negócio de cabeça para baixo. Se a gente utiliza alguns óculos que apresentam um prisma, que distorcem as imagens, e tu bota um óculos que faz com que enxergue a pessoa de cabeça para baixo, tudo de cabeça para baixo. Se tu estás enxergando no óculos de cabeça para baixo, significa que na tua retina ela está duplamente invertida. Então ela está orientada certa. E quando bota esse tipo de óculos, a gente corrige a orientação na retina. Sabe o que acontece com o indivíduo?
ferra com ele. Não. Ele não consegue caminhar, não consegue andar, não consegue pegar um copo, não consegue fazer praticamente... É um suplício ele pegar o garfo, faca e comer, cara. É que nem tu lidar com um espelho, as coisas invertidas, tu tem que fazer tudo ao contrário. Exatamente. Né? Então é difícil isso daí. Só que uma coisa curiosa acontece nessa situação. Mas eu sou bom nisso do espelho, cara, porque na graduação eu mesmo cortava meu cabelo, aí tinha que cortar o cabelo de trás. Eu tinha que olhar naquele espelho, com o espelho aqui, e fazendo assim com a máquina. Aí tu botava o braço pra baixo e ele ia pra cima no espelho. Eu sou bom, eu conseguiria viver aí, conseguiria cortar meu cabelo no mundo assim. Mas o curioso é que quando se utiliza um óculos desse daí, e se o cara consegue, né? Se ele não vomita antes, né? Se o cara consegue por algumas semanas, cara, ficar usando nisso, a plasticidade cerebral vai alinhar os mapas corporais do cérebro com essa orientação nova da retina. Quando ele voltar ao normal, ferrou. De novo. E daí, exatamente. E aí ferrou de novo. Só que daí, depois de algumas semanas, mesmo enxergando de cabeça para baixo, a coisa vai começar a virar e vai voltar ao normal. Porque teve o realinhamento desses mapas corporais. Então, esse fenômeno de plasticidade cerebral, ele é muito bacana, muito interessante. A gente vai provavelmente dar uma pincelada na última aula. Sobre memória. Vamos. Sobre plasticidade. E também vamos dar uma pincelada. Na 3, na próxima aula. Exatamente. Também vamos dar uma pincelada um pouquinho sobre isso daí. Aqui, ó, é onde é que a mágica acontece. O tecido neural, que é responsável pela codificação dos estímulos luminosos na linguagem dos neurônios, né? Então, lá na retina, lá naquele tecido, o fundo do olho, aonde está ilustrado ali, nós vamos ter uma camada de células que ela é disposta nessa orientação que está aí no slide. As azulzinhas são as primeiras, as anteriores, as vermelhinhas do meio e atrás as rosas e verdes ali são as mais posteriores no olho, de frente para trás. Essas últimas aí são os chamados fotorreceptores. As responsáveis por detectar a luz e converter ela na linguagem dos neurônios. Pois bem, dito isso daí, vamos entender uma curiosidade primeiro acerca dos fotorreceptores. Olha a palavrinha que apareceu em negrito ali já, para quem viu a aula número 1, né? Para entender um pouco. Hiperpolarizam. Hiperpolarização, vocês viram que é um momento onde está longe do potencial de ação, longe do disparo, o neurônio está desligado, né? Então, aqui nós estamos falando que justamente as células que são responsáveis por detectar a luz, elas se hiperpolarizam com a luz. Elas não se ativam com a luz. Como é que se descobriu isso daí? Por quê? Porque quando elas despolarizam, os nossos fotorreceptores, eles liberam glutamato. Glutamato é um neurotransmissor excitatório. Só que esse glutamato ele é liberado quando o receptor está no escuro. Olha só. Não é quando o receptor está na luz. E aí é muito contraintuitivo. Porque, fotorreceptor detecta a luz, mas joga a luz em cima dele, ele hiperpolariza. Quando tira a luz, aí ele libera glutamato, ele despolariza ali. E quando ele libera glutamato, ele vai ativar o segundo grupo de células que está no meio, que são chamadas células bipolares. A gente já vai ver ali de novo a imagem delas. Essas células bipolares, então, elas vão também liberar glutamato depois que foram ativadas e aí, então, ativar as ganglionares, que é aquelas azulzinhas, as primeiras da camada. Essas ganglionares, sim, que vão produzir potencial de ação. O fotorreceptor não produz potencial de ação, despeja o neurotransmissor lá, mas não tem aquele circuito e nem precisa. Porque a distância do fotorreceptor para a célula bipolar ela é muito pequena, não é necessário a transmissão de um impulso por longas distâncias. Isso é muito rápido. Já as células ganglionares, elas são necessárias, porque são elas que vão transmitir a informação do fotorreceptor lá para o nosso cérebro. Então tem que percorrer uma distância grande. Aí o impulso elétrico, o impulso nervoso, ele é trivial para isso daí. Pois bem, agora a dúvida.
Por que a luz, então, não os ativa, não faz os despolarizar? Por que o que despolariza esses fotorreceptores é justamente o escuro que faz liberar glutamato? Talvez, para a gente fazer algum sentido, é bom a gente lembrar que nós vivemos num ambiente, como está aí no slide, ó, contendo objetos que criam sombras e uma retina iluminada. Então é a luz saindo e entrando, indo, entrando, vindo, e é que é responsável pela ativação deles. Olha só. Curioso isso. Pois bem, agora voltamos aqui à imagem das células lá do nosso fundo do olho, lá da nossa retina. O primeiro grupo de células azul são as células chamadas de ganglionares. Aí depois nós temos as vermelhas, as bipolares, e lá as últimas, os fotorreceptores. Mas temos alguns camaradinhos, algumas amebazinhas ali, ó, grudada entre as azuis e as vermelhas, e as roxas ali grudadas entre vermelhas e as rosas e verdes ali. As primeiras são chamadas de amácrinas e as segundas são chamadas de células horizontais. Existe uma meia regra geral que a gente sabe na neurociência, quando a gente vai estudar neurônio, é que quando nós temos neurônios que estão entre células, eles comumente têm efeitos modulatórios, né? Então, são botões de volumes que vão amplificar, atenuar um sinal ou sofisticar esse sinal. E é justamente o que essas células amácrinas e horizontais elas fazem. Elas ajudam a modular e a refinar a informação do fotorreceptor para as bipolares, das bipolares para as ganglionares. Os fotorreceptores, eles têm basicamente dois tipos ali, duas morfologias. Os rosas são chamados de bastonetes. Bastonetes porque o formato dele lembra um pouco o bastão ali. E os verdinhos são chamados de cones, porque também o formato dele é cônico. Não tem nenhuma surpresa, bem sugestivo. E quando a gente olha para essa conformação das células, uma pergunta poderia surgir por que os fotorreceptores eles estão lá no final, se a luz ela incide aqui nas ganglias? Por que não seria melhor a evolução ter proposto que os fotorreceptores viessem primeiro, né? Para que botar lá no fundo? Só que a hipótese para isso ter acontecido é que atrás dos fotorreceptores, que está omitido na ilustração, nós temos um conjunto de células que são células pigmentárias que são faladas. E elas são uma espécie de enfermeiro dos fotorreceptores. Então elas cuidam dos fotorreceptores. Por isso ele tem que estar perto. Exatamente. Ajudam na sua saudabilidade ali desse fotorreceptor. Nutrição, manutenção dessas células, e como elas são células de extrema importância, é necessário deixar um cara ali, um personal, para ele não treinar sozinho, né? E não fazer babaquice lá no treino dele. Pois bem, quando a gente olha para esses dois tipos de célula, bastonetes e cones, tem uma outra característica que os distingue, que bastonetes são muito sensíveis à luminosidade, à luz, né? Enquanto que os cones são mais sensíveis a cores. Então, quando um está mais ativo, o outro está menos. Isto é, quando tem bastante luminosidade, é importante eu discernir cores, visto que nós somos animais diurnos, não somos animais. Uma das características, uma das provas que nós não somos animais noturnos é o fato da gente não conseguir enxergar de noite bem cores definidas e tudo mais. Então, de dia, os cones, eles predominam na nossa visão, a atividade deles. E em ambientes de baixa luminosidade, os bastonetes são os mais responsáveis por fazer isso daí. Só que olha como é destoante a quantidade. Aí o cara pensa, caramba, mas como é que tu fala que a gente é um animal, não é animal noturno, se justamente o tipo de célula que é bem mais ativa? Mas eu acho que é justamente por isso, né? A gente precisa ter mais células para conseguir viver num lugar que a gente não consegue. Pode ser, também. Ou as células, os cones são mais eficientes também, não precisa tanto. Também.
Também pode ser uma. A outra explicação, ela se deve ao fato da distribuição dessas células ao longo do olho. Essa distribuição ela não é homogênea. Os cones ficam concentrados num lugar. Exatamente. Claro. Então esse é um outro aspecto. Voltando à nossa imagem do olho ali, então, aqui onde é que está apontado com a seta, nós temos uma estrutura chamada fóvea. Essa depressãozinha da retina lá no fundo do olho. E essa depressão ela tem uma região central ainda, é um buraquinho que tem um meio do buraquinho. E o meio do buraquinho é a fovéula. A fóvea é o local onde praticamente todos os cones estão. Na fóvea. Aqueles 4,5 milhões estão localizados ali naquela depressão. Responsável pela determinação das cores, discriminação das cores, acuidade nesse sentido. Né? A fovéula é uma região onde exclusivamente não tem nada de bastonete lá. É só cone. E é justamente nessa região do olho que o cristalino ele vai focalizar a luz, direcionar para essa região, que é a região que a gente tem mais acuidade visual. Então conseguimos enxergar muito bem as cores e delimitar bastante os objetos, porque a luz incide exatamente ali. Se a luz não incidir exatamente ali, a gente vai ter os problemas de visão que foram levantados lá no início do episódio, de algumas lentes de óculos corretivas vão ajudar essa luz chegar naquele local ali. Então, os fotorreceptores, eles vão fazer o que a gente chama de transdução do sinal. Transdução, vocês podem entender como a transformação de um estímulo em outra modalidade de estímulo. Como uma placa fotovoltaica, ela converte a luz solar em energia elétrica, o fotorreceptor ele converte a luz na linguagem dos neurônios. Fotorreceptor, no caso, é uma linguagem química. Ele vai converter aquele estímulo luminoso na produção e liberação de um neurotransmissor, glutamato, que esse glutamato vai afetar as células bipolares e ganglionares, aquelas mais à frente da camada do olho, e então as ganglionares vão disparar o seu potencial de ação, vai ter um impulso nervoso, a informação vai chegar até o cérebro. E aí nós temos uma primeira curiosidade anatômica interessante, que as células ganglionares elas formam por toda a retina, por todo o globo ocular lá no fundo, e é a primeira camada de célula. Elas vão ter todos os seus prolongamentos axonais direcionados para aquela região do olho aonde é que vai formar o nervo óptico. Lá atrás do olho, onde é que a gente tem a formação do nervo óptico, o nervo óptico nada mais é do que o conjunto de axônios das células ganglionares, que aí então vai levar a informação do olho para o cérebro. E na região onde é que nós temos o nervo óptico ali, é uma região que ela recebe o nome de disco óptico, aonde nós só temos axônios de células ganglionares. E para ele entrar no cérebro, para ele sair do olho, não pode ter outro tipo de célula ali na frente. Não pode ter bipolar, não pode ter a máquina horizontal, nem fotorreceptor. Se não tem fotorreceptor, aquele local específico ali do olho é um ponto cego do nosso olho. E a pergunta é, mas como é que, novamente, aquela mesma história, mas como é que quando a gente olha em volta, a gente não tem um pontinho preto que fica em algum lugar, independentemente de onde a gente olha ali? Um buraco na imagem. O cérebro, de novo, faz o papel de ilusionista mais eficiente e se convence da própria ilusão que ele fabrica, né? Que é preencher aquela lacuna ali da nossa visão, de modo que a gente não enxergue esses buracos aí. Inclusive tem teste, né? Se o pessoal de casa quiser fazer, botar na internet, você fecha um olho e aí você vai trazendo, você faz assim, eu acho, né? E aí você vai trazendo, olha para um ponto e some a ponta da caneta, significa que naquele momento você chegou no disco óptico. Exatamente. E aí então aqui nós temos uma ilustração com o fundo branco, ficou meio difícil de ver lá em cima as palavras. Mas pra galera tá grande ali. Mas de qualquer forma, vamos prestar atenção agora do olho para dentro, né? Então, isso é um cérebro visto de cima, né? Isso é um cérebro visto de cima, cortado no meio assim, né? E
se vocês acompanharem aqui comigo na imagem, nós temos lá o nervo óptico. O nervo óptico, ele vai sair do olho, ele vai adentrar pelo cérebro e ele chega num ponto onde ocorre o cruzamento de várias fibras ali. Cruzamento de fibras que são denominadas de quiasma óptico. Mais ou menos 60% das fibras elas cruzam. Depois do quiasma óptico em diante, a gente não chama mais de nervo óptico. Aí a gente vai chamar de trato óptico. E o trato óptico, ali, ele está se comunicando com uma região denominada núcleo geniculado lateral. Talvez um nome melhor para o filho. É, verdade. Talvez um nome melhor para o O filho. irmão, talvez. Bomba de sódio de potássio, núcleo geniculado lateral. Geniculado. Aí, Geni, ô Geni. Geni, é. Aí, Geni, se for guri, né? É. E se for menina, Gene. É. E aí só muda a entonação. E o apelido fica, as iniciais fica NGL, ó. NGL. Tá bom. Também. Uma boa. Então, assim, ó, o trato óptico ali, ele tá mandando projeções para essa área chamada núcleo geniculado lateral, que é uma região do tálamo. Né? Se é núcleo, é porque é um bolinho de neurônio que está aglomerado ali, e o tálamo tem mais de 50 núcleos categorizados ali, cada um, nossa, é uma loucura. Só que esse trato óptico, além de enviar fibras para o núcleo geniculado lateral, ele envia fibras para outras regiões do cérebro também, não somente para o núcleo geniculado lateral. Dentre essas áreas, ele envia para uma região chamada pretectum, que é no mesencéfalo, então no nosso tronco encefálico, na parte de cima do tronco encefálico, bem aqui embaixo da nuca, mais ou menos assim, tem uma região chamada pretectum, uma parte dessas fibras do trato óptico vai para o pretectum. Tá? Uma parte dessas fibras se projeta para uma outra área do nosso mesencéfalo chamado colículo superior. Né? Agora não vamos se apegar a esses nomes, tanto a anatomia, mas só saber que tem áreas diferentes do cérebro que vão receber essas informações da nossa retina. E se tem áreas diferentes do cérebro que recebem essas informações, provavelmente as competências, as habilidades, as funções dessas áreas são diferentes. Então, o que cada área vai fazer com a informação que recebe deve de ser diferente. Do contrário, não teriam vias para locais que a gente nunca queria acessar. Né? E nós temos também o núcleo supraquiasmático, né, lá no hipotálamo. Essa é uma região que vocês que acompanham aqui o podcast e os assinantes do RD já ouviram Wesley falar muito dessa área, porque ela tem uma relação íntima com a nossa regulação do nosso ciclo circadiano. E, obviamente, a visão está totalmente relacionada a isso daí. E o núcleo geniculado lateral do tálamo, ele está representado ali em negrito, porque ele recebe a maior parte dessas projeções, dessas fibras aí. A maior parte da informação vai para o núcleo geniculado lateral. Então, poderíamos inferir que a parte mais sofisticada do processamento visual, ele vai depender ali do núcleo geniculado lateral para estar direcionando para as outras regiões que são competentes para isso daí, a área mais sofisticada. O que afinal de contas, o pretectum, colículo superior, núcleo geniculado lateral, eles poderiam contribuir? O que eles têm de função no caso da visão? Pretectum, eu acho que até mais para frente na apresentação eu vou falar disso de novo, talvez eu vou ser meio repetitivo, mas vamos ver. O pretectum está muito relacionado com o reflexo pupilar. Então, uma região do mesencéfalo que vai controlar a miose e midríase da nossa pupila, abertura e fechamento dela. O colículo superior está muito relacionado com movimentos dos olhos e da cabeça para nos ajudar a direcionar o olho para onde a gente quer e aí então a gente focar e ter maior acuidade visual. O núcleo supraquiasmático ele não tem nenhuma finalidade em relação ao globo ocular ou processamento visual e sim com a regulação do ciclo circadiano, tema já abordado pelo Wesley aí anteriormente. E o núcleo geniculado lateral, os outros componentes e as submodalidades da nossa visão, a intensidade da luz, a identificação do objeto, a identificação do movimento, a forma do objeto, essas características aí, todas vão depender da informação passar pelo núcleo geniculado lateral do tálamo ali. Pois bem, aí agora, e como é que ocorre o processamento visual no nosso cérebro?
Falamos bastante do olho, bastante não, mas falamos um pouco do olho, da luz, da retina, das células ali, um pouquinho. E depois que a informação chega no cérebro, o que ele vai fazer com isso? Ele precisa determinar alguns componentes da nossa visão, como, por exemplo, a intensidade luminosa, como a detecção de movimento, como a localização de objetos no espaço, identificação de forma e também a nossa visão de cores. E agora, de uma maneira bem rápida e pincelada, vamos passar por isso daí. Intensidade luminosa, por exemplo. Nós temos um efeito que é chamado de adaptação da retina. Porque não existe um estímulo que ele é proporcional, do tipo assim, se eu imito isso, essa intensidade de luz, a minha retina vai ter essa frequência de disparos de potenciais de ação. Se eu imito o dobro de luz, eu vou ter uma frequência de disparo o dobro. Isso não acontece porque a retina ela tem uma adaptação. E essa adaptação ela depende também do ambiente. O que eu estou querendo dizer? Que uma vela no escuro ela tem uma intensidade luminosa maior do que uma vela no ambiente claro. Então não é proporcional. O ambiente influencia nessa adaptação aí da retina. Aí. Que é muita coisa, né? Muitos cenários. Aí o cérebro teve que bolar um jeito de... Agora, quando a gente bota no mesmo contexto, no mesmo cenário e a gente duplica o estímulo, aí sim. Então, tipo, uma vela no escuro tem uma intensidade luminosa, 2 velas no escuro vai ter o dobro de intensidade luminosa, a frequência de potenciais de ação também duplica, aí é mais ou menos proporcional. Do contrário, não. A cor do estímulo é outra coisa que influencia na intensidade luminosa. Então, ali, ambientes claros, a gente tem maior sensibilidade verde amarelado, em ambientes escuros, maior o verde azulado. O contorno do objeto, ele também é influenciado pelo fundo. Então, se eu pego um objeto de uma cor clara e boto num fundo claro, eu vou ter mais dificuldade de enxergar, a intensidade luminosa vai ser menor, né? Então, eu pego um objeto vermelho, boto num fundo preto, destaca bastante, né? Um vermelho num fundo bordô, né? Não vai destacar tanto. Então, isso é um aspecto da intensidade luminosa que o nosso processamento visual ele depende. A forma do objeto. Basicamente, a gente pode simplificar que temos 2 etapas. A primeira etapa é delimitar as bordas. O nosso cérebro precisa fazer esse processamento. Aí chega a informação no nosso olho, a primeira coisa que acontece lá na retina, a retina já é capaz de delimitar bordas de um objeto. Meio rudimentar, mas é. Aí depois essa informação chega no tálamo, no núcleo geniculado lateral. Essa delimitação de bordas fica um pouquinho mais refinada, mais sofisticada, passa mais uma caneta em cima do negócio. Aí essa informação vai para o nosso córtex visual primário, lá atrás da cabeça, no cérebro. Aí o negócio fica bem mais lapidado. Tá bem? Essa segunda etapa seria, depois que foi determinado as bordas, a informação da retina, a informação da luz, ela chegou lá no nosso córtex visual primário, aí então vai ser analisado a forma. Depois de eu saber as bordas, a forma é a segunda etapa do processamento visual. Isso acontece no córtex visual primário, secundário e terciário. Cada um vai contribuir como se fossem setores diferentes que se interligassem e eles acabassem se comunicando, um ajudando o outro na elaboração disso. A nossa visão de profundidade do objeto, há uns anos atrás, aí, não sei quantos, se acreditava que ela tinha relação com a nossa visão binocular. Pelo fato de nós termos 2 olhos, a gente enxergar uma imagem, isso ajudaria a gente a ter noção de profundidade, visto que a gente vê a mesma imagem com 2 olhos, 2 perspectivas diferentes, a gente consegue saber se está fundo, se está perto, se está alto, se está baixo. Entretanto, quando a gente tapa um olho, a gente não perde a capacidade de ver profundidade. A gente ainda consegue saber que a garrafinha está na frente do teu microfone. Né? Então parece que a nossa visão de profundidade ela é em decorrência de pistas de natureza cultural. Por isso que a gente vê vários vídeos na internet que os caras fazem aquelas pegadinhas, aquelas coisas de pinta um buraco na rua, na calçada. Aí o maluco chega perto, pula achando que realmente tem um buraco, cruza pelo lado dele, né? Então, essas pistas de natureza cultural que a gente foi adquirindo, foi aprendendo, parecem ser cruciais para a gente saber o que está perto e o que está longe.
E é fundamental, né? Para o nosso... Fundamental. Se você está gostando desse episódio, saiba que ele tem o apoio da Probiótica, a marca de suplemento que eu utilizo aqui nos meus treinos. Você encontra desde barrinhas de whey, gel carboidrato se você atua aí na área de endurance, corrida, natação, ciclismo, creatina, whey, coqueteleira. Tem uma série de outras opções lá de carbo, gomas e etc. De outros sabores de géis carboidratos também. E você pode conseguir um cupom lá, se você quiser comprar com desconto, você pode utilizar o cupom ESLEN, tá? Cupom ESLEN lá no site da Probiótica, você consegue um desconto nos seus suplementos e basta você acessar aí www.probiotica.com.br para você ter acesso a suplementos e, enfim, conseguir o desconto lá. A Probiótica ajuda nós aqui no nosso podcast para trazer conteúdos relevantes para vocês. Fechou? Bom episódio, bom resto de episódio. Detecção de movimento, outra competência lá do processamento visual, e parece que uma região do cérebro, que é a área V5 do córtex visual, ela está bem relacionada a isso, ao processamento da informação neural para nos dizer se o objeto está em movimento ou não, aonde está em cada momento do tempo. Como é que se descobriu que essa região aí é responsável por essa habilidade, essa competência? Como muitas das descobertas da neurociência, a gente sabe que é com lesões, né? Lesão. Então, estragou o negócio, o que aconteceu? O cara desenvolveu a acinetopsia. Acinetopsia. Esse é um bom nome. Tá aí. Acinetopsia de primeiro nome e geniculado de sobrenome de Lanogari. Acinetopsia geniculado de Lanogari. Caraca, velho. Mas tem que ter o sobrenome da Maiara também. Qual é que é? Mazuco. Puta merda. Acinetopsia geniculado Mazuco de Lanogari. Meu Deus, a professora na chamada endoida. Exatamente, muito bom. A acinetopsia, então, seria o indivíduo com lesão na área V5, que ele é incapaz de detectar movimento. Aí tu fica imaginando como é que é a vida do maluco, cara, que não consegue detectar movimento. Então, seria similar àquelas imagens quando, tipo assim, a gente vê frames de uma câmera aonde o cara tá arremessando uma bola. Caramba. Isso seria mais ou menos como um cara com acinetopsia enxergaria um arremesso de basquete. E assim, o cara não pode dirigir, não pode fazer nada, né? Provavelmente não. Porque... Provavelmente ele não conseguiria na autoescola. Como é que ele vai fazer? Se bem que essa escola hoje em dia, né? Tá meio complicado. O cara dirigir, vou dar uma dormidinha aqui. De ressaca. Os caras estão pegando carteira de motorista e qualquer... nosso amigo, nós temos um amigo, não podemos falar o nome, né? Que dirige até sem carteira, né? Não lembro. Depois você me fala. Depois eu te falo. Esse eu fiquei de cara. Comprou um baita de um carro recentemente aí. Puta merda. E o cara dirige sem carteira. Não tem carteira? Não, cara, não tem. Mas nunca a polícia me parou. Quando parar, fala, não sabia que precisava. Aí disse, não, a mulher sempre tá junto, né, cara? Se a polícia me para, aí eu falo, não, agora cara. Pega e dirige. Meu Deus. Não vai poder aprender o meu documento, pelo menos. Né? Caramba, cara. Então, assim, a acinetopsia, ela também... Vamos pensar assim, cara. Tipo assim, encher um copo d'água. Exatamente. O cara, ele enxerga a água lá embaixo no copo e é um apagão até a água transbordar. Sabe? Então, tu vai se movimentando, ele vai enxergar tu como se fosse um teletransporte, tipo um X-Men, daquele noturno do X-Men. Fica mudando e aparecendo em lugares assim. Tem até um episódio, cara, no House... Um episódio que tem um paciente com acinetopsia. E aí o episódio do House, ele retrata... é bem legal. Ele retrata a visão do paciente que ele tem do House. O cara tá na porta do quarto, onde acho que a mulher dele, esposa, algum familiar tá internado, tá entubado, alguma coisa do tipo. Tá acamado ali. E o House foi lá do lado da paciente. E ele tá na porta. Aí o House enxerga ele e caminha em direção a ele. Aí a câmera muda para a primeira pessoa dele, ele olhando o House lá e de repente o House aparece na frente da cara dele. Assim. Aí ele leva um susto. O House pegou que ele tem isso. Aí o House, né? O House é o House, né, cara? O House é um MacGyver da medicina, né? Aquele ali é um alicate, 2 arames e faz um... A segunda, uma outra modalidade, outra coisa importante é a localização. A gente saber a localização espacial, né?
das coisas que a gente enxerga. Essa localização ela vai depender de que a gente chama de mapas retinotópicos. Assim como nós temos uma parte do cérebro que tem a representação do nosso corpo, essa parte do cérebro representa o braço, essa parte do cérebro representa a perna. Vamos ver isso na próxima aula também, um pouquinho mais a fundo. Nós temos nessas regiões cerebrais que estão envolvidas no processamento visual, pretectum, colículo superior, núcleo geniculado do lateral do tálamo e as áreas do córtex visual, nós temos um mapa retinotópico lá também, ou seja, o mapa de aonde que a luz incidiu na retina, nós temos um gabarito, uma cópia nessas regiões também, para alinhar os mapas corporais e a visão ela ser elaborada e processada. E isso é fundamental para a gente saber a localização do que a gente está enxergando. Legal. Tá bem? Então, como eu já tinha falado antes, tem funções diferentes essas regiões cerebrais. Pretectum é uma função mais visomotora, pretecto e colículo. Reflexo pupilar, movimento da cabeça e dos olhos, né? Enquanto que o geniculado lateral e o córtex mais associado com movimento, forma, cor, essas outras competências que a gente viu. E os núcleos supraquiasmáticos, a gente viu anteriormente que ele não é algo que é imprescindível para a nossa visão, na verdade não tem nenhum papel na localização, detecção de movimento, nada, e sim na regulação do ciclo circadiano. Quando a gente fala de visão de cores, uma coisa curiosa é a estimativa, cara, do número de cores que a gente consegue enxergar. Essa estimativa eu peguei no livro didático, no livro do Roberto Lenti, nos 100 bilhões de neurônios, né? Não lembro que edição, mas estava lá, escrito lá. Estima-se que 16 milhões de cores a gente enxerga. Aí lá para a década de sei lá quanto, 1900 e pedrinhas ali, teve alguns neurocientistas lá que pensaram assim, caramba, 16 milhões de cores. Será que nós temos 16 milhões de tipos de fotorreceptores para conseguir detectar cada uma dessas cores? E aí se descobriu que não, cara, que nós não temos tantos fotorreceptores assim. Aí então, o segundo passo da descoberta foi o seguinte, que algumas poucas cores, que foram chamadas de cores primárias, elas são o suficiente para suas combinações resultarem numa infinidade de cores. Então, talvez, os nossos fotorreceptores, eles apresentam pigmentos que são mais sensíveis para apenas alguns tipos de cores. E esses alguns tipos de cores foi o que desenvolveu a teoria tricromática da nossa visão, onde nós temos células especializadas na detecção de cores, os cones, que são vermelho, verde e azul. Mas isso não significa que tenha uma célula cone lá do nosso olho que responde só a vermelho, só ao verde, só ao azul. Elas são mais sensíveis ao espectro, comprimento de onda do vermelho, mais sensíveis outras ao verde, mais sensíveis aos azuis. Mas um cone azul pode ser ativado por uma vermelho, por exemplo, né? Então, por comprimento de onda vermelho, depende da intensidade. A intensidade tem que ser maior ou menor. Esse é um aspecto importante. E animais mamíferos que apresentam uma característica que ela é tetracromática, significa que a capacidade de distinção de cores ela é maior ainda do que a nossa. Mais de 16 milhões de cores. E se eu não estou enganado, cara, eu li num livro do Dawkins, do Richard Dawkins, um livro chamado... É um livro com o título Evolução dele, mas ele tem dois. Ele tem um vermelho, que é um calhamaço de umas 800 páginas, assim. E ele tem um cinza, que é o grande espetáculo, o maior espetáculo da Terra. Os dois são sobre evolução. É nesse do calhamaço aí. Se eu não me engano, eu tinha lido lá. Que tartarugas têm visão tetracromática. Então elas têm a capacidade de distinguir mais cores ainda do que nós seres humanos. E pra gente quase finalizar, cara,
eu quero trazer esse paper que eu achei muito curioso, cara. De 2004, da Nature Neuroscience. Não sei se tu já ouviu falar desse estudo, cara, mas foi um brief communication deles ali, curtinho assim, que eles pegaram um cara que sofreu um AVC na área visual. E aí ficou cego. E perceberam assim, cara, ele tá cego, mas será que ele consegue discriminar alguma coisa visual mesmo, apesar de estar cego? Porque todo o trajeto, retina, córnea, cristalino, nervo óptico, tudo preservado, núcleo geniculado lateral, pretecto, colículo, tudo preservado. Só o córtex visual, e isso impediu ele de enxergar, estava cego. Ele não tinha região que formava a imagem. Não tinha região. Mas receber a imagem ele tinha. Isso. E aí eles pegaram assim, ó, vamos botar várias imagens ou várias, eu não lembro se era fotografias ou se eram pessoas mesmo, acho que era fotografias, assim, com diferentes expressões de raiva, de medo, de pavor, né? Expressões faciais. Apresentavam para ele e falavam para ele, tu acha que isso aqui é o quê? O cara é cego. Tá feliz, tá triste, sei o quê? E ele falava, disse assim, cara, se ele acertar 50%, é acaso, né? É cagada. Só que o cara acertou aproximadamente 2/3 das imagens. Eles falaram, não pode ser aleatório. Mas como que o cara cego, que não consegue ver uma parede à sua frente, mostrando uma imagem, é capaz dele discriminar expressões? Provavelmente ele sentia algum tipo de emoção, né? Olhando aquilo. Por isso que o próprio título do texto fala que envolve a amígdala direita. Porque o próprio Ledoux, que é um neurocientista que estudou muito a ansiedade, ele descreveu como circuito de sobrevivência primitivo lá. Ele mostra que quando a gente vê alguma coisa nociva para nós, a informação sensorial entra no olho, ela vai até o tálamo e um pedaço dela desce para a amígdala. E o outro pedaço vai para o córtex visual. É um caminho independente do córtex visual. Por exemplo, uma cobra no chão, você se assusta e tem a resposta motor e etc. antes de saber que é uma cobra. Depois tu olha e fala, não, um pedaço de pau. Porque senão a gente não ia se assustar. Primeiro produz comportamento defensivo. Primeiro você produz o comportamento defensivo. A racionalização, porque provavelmente, evolutivamente falando, era interessante você errar pra mais, né? Tipo, a pessoa... Porque senão não teria lógica a gente se assustar com uma mangueira de jardim na... Com certeza. Se olhou, é uma mangueira. Ah, eu vou me assustar porque eu achei que era uma cobra. Não, a gente olha aquilo ali e já se assusta porque a informação desceu pra água. amígdala. Então a cobra não gosta de água, né? A amígdala, a informação sensorial desce pra amígdala antes de chegar no visual. Provavelmente esse cara aí tava recebendo alguma informação na amígdala. Bem interessante, cara. E a outra, desenho legal. E a outra explicação, cara, cara, que fácil, né? Exatamente. Estudo super simples, cara. É verdade. Publicado numa Nature Neuroscience, né? Claro, é um brief communication, mas, uma revista de peso, né? Lá em 2005. Uma outra explicação sugerida, cara, pelos autores é que... Essa tu vai gostar. Que nós temos uma região do cérebro, tu sabe, que é o giro fusiforme. É exclusivamente essa área cerebral para identificação e reconhecimento de rostos, de faces, né? E o nosso cérebro, cara, tu já parasse para pensar que ele não tem nenhuma área responsável exclusivamente para a gente identificar, por exemplo, um bíceps entumecido, um seio grande, um glúteo apetecível. Mas a gente tem uma área dedicada exclusivamente para a identificação de rostos. Provavelmente para sobrevivência e para nossa reprodução, identificar faces, semblantes, fisionomia, né? Foi muito mais importante que identificar outros formatos corporais e isso foi preservado. Então, possivelmente, essa via visual, a informação da retina, ela chegou até o nosso giro fusiforme e ele está funcionando. O que deu pane no AVC foi lá no córtex visual. Lá que está defeituoso. Então, a área de reconhecimento de rosto está funcionando, apesar dele não enxergar. Será que se eles botassem umas imagens de Photoshop ou de IA de um cachorro bravo,
Ou mansinho ele conseguiria? Provavelmente eu acho que não, né? Eu acho que não também. Ou talvez se botasse a imagem de cabeça para baixo. Ou eu acho que ia... Ou um cara de máscara. Só com o olho. Eu acho que ele acho que ia cair o nível de acerto. Uma também, porque máscara daí, no caso, uma boa parte da expressão. A gente que já enxerga já é meio difícil saber se o cara, né? Mas um animal acho que ia derrubar. Mas, cara... Interessante. É muito curioso imaginar que um cego consegue enxergar, apesar de não ver nada. Porra, mas só rostos, né? Que redundância, que plot twist redundante isso aí, né, cara? Então, discriminação de semblantes, de face, de expressões ali, bem curioso. E aí eu acho que pra gente finalizar com o nosso velhinho aí, cara, pra quem não conhece esse barbudo, Charles Darwin. Foi um cara importante, né? Fez algumas coisas. Esse cara aí... Tem um livro recentemente que eu li de um biólogo evolucionista que ele bate muito na tecla de defendendo a biologia como uma ciência muito singular e que ela foi muito menosprezada ao longo da história em contrapartida física e química muito superestimada, assim, né? Aí ele meio que... Vai parecer que eu tô puxando a sardinha pro meu lado. Tô mesmo. Ele fala, né, cara? Mas os físicos que me perdoem, ele fala... Depois da Bíblia Sagrada, o livro mais importante da história do ponto de vista de afetar comportamento humano, civilizações e tal... Diferentes áreas. Foi A Origem das Espécies de Charles Darwin. Nenhum físico-químico conseguiu uma façanha, né? Ele fala, e é verdade, eu concordo. Eu também concordo, mas vai ter gente. Eu acho que na história da ciência é o livro mais importante, na minha opinião. E aí, então, uma pergunta que às vezes a gente pode se fazer e muito se ouve, às vezes, nesses debates que a gente vê, tipo lá no Vilela, acontece esses debates, um extremamente religioso com ateu e não sei o quê. Pô, o olho, ele é um negócio perfeito, cara. Ele é tudo muito encaixadinho, tudo muito certinho, as coisas... Parecem assim que foram desenhadas à mão, projetadas para aquilo, com a finalidade daquilo. Darwin, tu acha que o olho ele realmente é perfeito? Se a gente perguntasse para ele, provavelmente Darwin diria que não, porque a evolução ela não tem uma busca, uma finalidade, ela é aleatória, ela não é perfeita. Né? Então isso seria uma resposta de Darwin. Se a gente olhar para os problemas que podem acontecer com o olho, né, a gente já consegue ver que não existe essa perfeição. Inclusive não dá nem para coçar muito forte. Não dá para coçar muito forte. Alguns animais até que vivem em ambientes subterrâneos, onde se utiliza muitas vezes o argumento do tipo, mas eles preservam o olho apesar de viver num ambiente que não enxerga nada, né? Algumas salamandras, por exemplo, ainda têm olhos lá, preservam o olho. O olho é uma estrutura custosa do ponto de vista energético, assim, custosa também porque precisa sempre estar lubrificado, umidificado, custosa também porque ela é suscetível a infecções que podem contribuir para perder a visão, afetar a sobrevivência, a reprodução do indivíduo, né? Alguns animais, como as salamandras, elas até desenvolveram uma película que tapa o olho, que sela o olho. O olho não se extinguiu ali, mas selou aquele olho dela, porque ela não confere. Mas talvez no longo prazo suma o olho, né? Se não conferir nenhuma vantagem. Se não conferir nenhuma vantagem, não trazer nenhum prejuízo também, né? Porque, tipo, é importante a gente pensar que a gente vê... Mas energia? Então, um prejuízo, né? Porque daí tá trazendo um prejuízo, né? Trazendo prejuízo. Se trazer algum prejuízo... Tá, entendi. É que achei que você tinha falado não traz nenhum prejuízo Não, também. se não trazer nenhum prejuízo, né, não conferir vantagem, não trazer nenhum prejuízo, seria vai ficar ali. Neutro, né? Então, vai ser 50-50. Mas é importante, às vezes, a gente lembrar, cara, quando a gente pensa em seleção natural, a gente sempre pensa assim, em mutações benéficas que conferem alguma vantagem para um animal. Só que é importante ressaltar que a maioria das mutações, cara, que acontecem, elas não são benéficas. Elas são prejudiciais. E por um simples fato, porque elas são aleatórias. Porque tudo que é aleatório tem mais probabilidade de dar merda do que de dar certo. Principalmente num lugar complexo. E aí, então, tu pode até pensar assim, além desse aspecto da aleatoriedade, às vezes tem uma mutação que confere uma
sutil variação no fenótipo de um organismo, uma característica visível dele. Outras podem conferir algo muito grande, muito estrondoso. Então, tipo assim, um olho sumido, uma mutação grande assim, é muito improvável isso acontecer. É como se a gente tentasse pensar assim, um computador está estragado e eu dar um pontapé naquele computador para ver se quando eu der um pontapé as peças dele se rearranjam de um jeito que ele volta a funcionar de uma maneira mais potente que ele era. Mas você acha que nem no muito longo prazo o olho da salamandra não some? Pode ser. Só que o olho da salamandra, cara, nesse exemplo aí, essas que têm o olho selado, quando se faz uma investigação pós-mortem dela, né, mata ela, na verdade, né, para fazer isso aí, vê que o olho dela ele é todo salpicado de mutações deletérias com lesões. Todo salpicado, parece crateras da lua, essas salamandras aí. Só que um olho que ele é salpicado por mutações deletérias em um organismo do qual ele não utiliza o olho, não necessita, né, isso não é penalizado. Porque não está afetando a sobrevivência, a reprodução dela, aquelas mutações ali. São as mutações neutras nesse aspecto. Então vai continuar aparecendo elas lá. Perfeito. Né? Agora, se a gente fazer a analogia do computador de novo, uma grande mutação é chutar o computador para ver se as peças se rearranjam. Agora, se eu abrir aquele computador e modificar apenas um resistorzinho dele, sintonizar um botãozinho aqui, um chipzinho lá, ou seja, uma modificação sutil, eu tenho uma probabilidade maior dessa modificação ela se aproximar de 50% de chance de ela conferir alguma vantagem de desempenho para aquele computador. Então, por isso que a evolução ela vai galgando passos de uma maneira gradual, extremamente lenta. Se houver essa vantagem, isso vai ser selecionado, preservado, do contrário, não. Muito bom. E qual que é o nosso tema agora da próxima aula? A próxima aula nós vamos falar sobre a neurofisiologia do controle postural e do equilíbrio. Que é bem legal também. Vou tentar trazer um vídeo para exemplificar uma paciente minha, cara. Boa. Um caso de uma paciente. Legal. Daí depois eu vou pedir só para edição para tipo borrar o Tá bom. o rosto. Tem que anotar isso amanhã, Carlão. Vou falar pro Zedra anotar. No episódio também eu lembro de falar só legal. borra e tal, só para não expor e tal, mas é interessante. E no último, memória. No último, neurofisiologia da memória, vamos dar uma pincelada também. Maravilha. Pessoal, inscrevam-se aqui no canal se você não está inscrito. 50% das pessoas que assistem não estão inscritas. Deixa a sua inscrição aí. E também curta esse episódio para que o YouTube recomende para mais pessoas. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!